E aí galera, beleza? Nesta aula a gente vai estar vendo os intervalos reais ilimitados. Bom, para começar, vamos considerar um número real A, contando que este número pode ser qualquer número que vocês quiserem, pessoal. Eu estou colocando A só para falar que ele é mais geral, ou seja, vale para qualquer número que seja real. Então, pegando o conjunto A, como vocês podem ver aí, na qual A é definido como sendo x, em que x pertence aos reais e x é maior ou igual a A, qual seria o intervalo a que este conjunto pertence? Bom, pessoal, aqui, como vocês podem lembrar da primeira aula dos intervalos reais limitados, este maior ou igual significa que x ele pode ser qualquer valor que seja igual a A ou maior do que A. Então, o intervalo a qual este pertence, o intervalo A a qual este pertence, é um intervalo que ele vai de A até um número qualquer. Este número, normalmente, quando ele vai para cima, a gente representa ele como mais infinito. Ou seja, como o valor A pode estar neste intervalo, então a gente coloca o colchete fechado. Só que no caso de infinito, a gente não sabe que valor é esse. Então a gente não pode colocar fechado, a gente coloca um intervalo aberto, que indica que ele começa no valor A e vai a qualquer valor infinitamente grande que o intervalo for definido. Ok? Também podemos representar este intervalo na reta real, ou seja, se a gente pegar uma reta aqui que passe pelo ponto A, então, como a gente viu, como A pertence a este intervalo, a gente coloca aqui uma bolinha fechada. E este intervalo, então, começa no A e vai até o infinito, ou seja, ele não tem fim. E este intervalo, a gente dá o nome de semi-reta direita fechada de origem A. Fechada de origem A. Assim, pessoal, só para não esquecer, aqui a gente também pode representar isso como sendo indo de A até mais infinito e fechando com parênteses, beleza? Bom, um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o exemplo dado pelo conjunto B. Ou seja, é um conjunto definido como sendo x, em que x pertence aos reais e x é estritamente maior do que A. Se ele é estritamente maior do que A, ele começa num valor que vem exatamente depois de A. Então, o intervalo que este conjunto pertence, ele começa no valor A e ele também vai até o infinito. Então, como A não pertence a este intervalo, então a gente coloca aqui um colchete aberto. Assim como eu já falei anteriormente, o infinito ele não pode ser fechado. Então a gente também coloca aqui um colchete aberto. E isso, como a gente já viu anteriormente, também pode ser representado por parênteses. Ou seja, começa no A, vai até mais infinito e abre e fecha com parênteses. Ok, pessoal? Esse intervalo também pode ser representado na reta real. Se a gente pegar aqui novamente a reta real que passa por este número A, só que como A não pertence a este intervalo, então para representar que ele não pertence, a gente coloca aqui uma bolinha aberta. Então esse intervalo é definido que vai do A até o infinito, mas ele não pega este valor A. Bom, este intervalo recebe o nome de semi-reta direita aberta de origem A. Ou seja, ele origina em A e segue uma semi-reta para o lado direito. Ok, pessoal? Então, o outro exemplo que eu gostaria de trazer é o do conjunto C. Aqui nós temos o conjunto C, na qual C é definido como sendo x, onde x também pertence aos reais, e x é menor ou igual a A.
Neste caso aqui, então, o x ele começa em A, só que ele vai para o lado esquerdo, ou seja, ele vai de A até o menos infinito. Então, como a gente representa este intervalo? A gente representa esse intervalo, ele começa num número muito pequeno que a gente chama de menos infinito, ou seja, ele vem lá de trás. E aí ele vem até que ele chega no valor A. Bom, como menos infinito não é um número definido exatamente, você não sabe que número que é esse, a gente representa isso como colchete aberto, ou seja, ele começa em um número que vem lá do infinito. E como A pertence a este intervalo, porque o x é menor ou igual a A, então A pertence, então aqui a gente pode colocar, ou na verdade a gente coloca o colchete fechado, indicando que A pertence a esse intervalo. E a gente também pode representar isso como sendo parênteses menos infinito até A colchete. Lembrando, pessoal, que parênteses tem o mesmo significado de colchete para fora, ok? E a gente também pode representar este intervalo na reta real. Então a gente pega aqui a reta real que passe pelo ponto A. E como o ponto A pertence a este intervalo, a gente põe uma bolinha fechada. Só que lembrando que este intervalo, ele vem desde lá de menos infinito, ou seja, ele vem lá de trás e passa por toda a reta real até chegar aqui no ponto A. E a este intervalo, a gente dá o nome de semi-reta. Deixa eu arrumar aqui. Semi-reta esquerda fechada de origem A. Ou seja, ela se origina em A e vai para a esquerda até o menos infinito. E o último exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o exemplo do conjunto D, como vocês podem ver aí. O conjunto D é um conjunto definido como sendo x, onde x pertence aos reais e x é menor do que A. Ou seja, x começa de um valor que é um pouquinho antes de A e vai até o menos infinito. Então, qual que é o intervalo a que este conjunto pertence? O intervalo D a que este conjunto pertence é um intervalo que começa lá atrás, ou seja, lá em menos infinito, e ele vem até o valor A. E aí, como a gente representa isso? Novamente, menos infinito, a gente coloca colchete virado para fora, e como A não pertence a este intervalo, a gente também coloca aqui colchete virado para fora. Novamente, a gente pode representar isso como sendo parênteses, menos infinito, A parênteses. Ok, pessoal? Também podemos representar essa reta na reta real. Desculpa, representar este intervalo na reta real, na qual a gente pega uma reta que passa aqui pelo ponto A, certo? Só que como A não pertence a este intervalo, a gente põe aqui uma bolinha aberta. E aí o intervalo começa lá em menos infinito e vem até aqui em A. E a este intervalo, a gente dá também o nome de semi-reta, esquerda, aberta, de origem A. Ou seja, ele começa em A, só que A não pertence a este intervalo, e aí ele vai até menos infinito. Beleza, pessoal? Aqui então a gente termina mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas, ou clique também abaixo do vídeo. Se você quer ver exemplos dessa teoria, clique no botão azul. Clique no botão vermelho para ir direto aos exercícios resolvidos. Ou clique no botão amarelo para a nossa próxima aula de teoria. Um abraço, pessoal. Valeu!